Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso Clica Aí Jurídico para tratarmos de temas relevantes do direito penal, do processo penal. Hoje, a pedido dos alunos e também considerando que logo mais nós teremos o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, nós vamos tratar de um romance que não deu certo, que é o romance do Neymar e da Nájila. Atendendo a pedido de vários alunos aí, que me perguntam, né, professora, mas qual é a sua opinião sobre o caso? Ela foi estuprada, não foi estuprada? Gente, antes de mais nada, eu acho que a observação fundamental aí nesse caso, vamos ter cautela. Para quê? Para esperar as provas, porque a cada dia nós temos elementos novos. E além disso, não julgar, porque nós adoramos fazer julgamentos principalmente morais. E não é o caso aqui. Primeiro porque nós somos cientistas, nós somos operadores do direito, nós somos aplicadores do direito e temos que analisar a situação de forma técnica. Em segundo lugar, porque ainda que assim não fosse, os julgamentos morais competem a cada um de nós. Então, cabe a cada um de nós conduzirmos da melhor forma as nossas vidas. Considerando tudo isso, então vamos ao caso. Primeira coisa importante que nós temos para falar é sobre o estupro. Então, a Nájila acusa o jogador Neymar de estupro. O estupro está tipificado no artigo 213 do Código Penal, que diz o seguinte, vou ler para vocês aqui no meu tablet. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O que significa isso? Constranger alguém, forçar alguém, mediante a violência ou a grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com a finalidade de satisfação da lascívia. Conjunção carnal, o que significa? A conjunção carnal é a penetração pênis-vagina. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal é todo e qualquer ato que visa a satisfação da lascívia e que não pertence à conjunção carnal. Dentro desse ato libidinoso diverso da conjunção carnal, nós podemos incluir o coito anal, o sexo oral, as apalpadelas e uma infinidade de atos aí que abrange, né, o corpo da pessoa. Lembrando disso, que é importante, sempre deve haver o contato físico do corpo do agressor ou de partes do corpo do agressor com o corpo da vítima ou partes do corpo da vítima, ainda que por meio de objetos, tá? Então vejam que nesse caso, ainda que o estupro, ele é um crime que exige o dissenso da vítima. Isso significa que ainda que o Neymar tenha pago, ainda que eles tenham trocado todas aquelas mensagens por WhatsApp, ainda que ele tenha pago a passagem para ela ir até Paris, ainda que ele tenha pago o hotel para ela ficar lá, se ela olha para a cara dele na hora, vê que ele está bêbado, enfim, perde o interesse por ele, naquele momento fala assim, não quero mais brincar, não quero fazer sexo com você. Nesse exato momento, se ela é constrangida mediante violência ou grave ameaça, ou é forçada à prática não apenas da conjunção carnal, mas de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ela será, sim, vítima de estupro. Então, se for comprovado que os fatos aconteceram da forma como ela narrou, sim, ela é vítima de estupro. E vejam que nesse caso, se for estupro, nós ainda temos a questão da violência, né? Porque nesse caso a violência gerou lesões corporais de natureza leve. E aí, essas lesões corporais de natureza leve, porque ela alega, né, que teve hematomas no corpo. Então, se efetivamente ela teve esses hematomas, como ela fala que teve, né? Inclusive ela mostra algumas fotos das marcas no corpo e tudo. Então aí essas lesões corporais de natureza leve são absorvidas pelo estupro. As lesões corporais que não são absorvidas pelo estupro são aquelas de natureza grave, de natureza gravíssima ou que resultam na morte, porque daí nós teremos o estupro qualificado, que está previsto lá no 213, parágrafo 1º, se resulta em lesão corporal grave ou gravíssima.
ou o estupro qualificado do artigo 213, parágrafo 2º, se resulta a morte. Não foi o caso, foram lesões corporais de natureza leve, ao que tudo indica, seriam absorvidas pelo estupro. Professora, mas e se ela queria aí um sexo mais selvagem, mais violento? Nesse caso, o consentimento da vítima, ele vai tornar a conduta atípica. Por quê? Porque se trata de lesão corporal de natureza leve, consentida pela vítima. Então, o consentimento, ele atua aí como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, e se ela quis essas lesões efetivamente, por se tratar de lesões corporais de natureza leve, das quais a vítima pode dispor, então aí o consentimento dela será válido. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão do consentimento, eu tenho inclusive um artigo científico publicado na revista da Faculdade de Direito da USP, que foi o meu TCC, que inclusive foi premiado. Então recomendo a leitura para vocês, é bem interessante. Passando essa questão do estupro, vejam que ela quis a conjunção carnal, os atos libidinosos, e também quis essa lesão corporal, vai ser muito difícil de se comprovar o consentimento dela aí, para o Neymar comprovar esse consentimento, porque existe como se fosse uma presunção de que, se existem hematomas no corpo da vítima, houve violência. E se houve violência, daí para o estupro é um passo, porque o estupro é a prática da conjunção carnal, dos atos libidinosos diversos, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então aí nós teríamos um problema maior com a questão da prova a favor do Neymar. Depois, a questão da divulgação pelo Neymar de fotos dela, de trocas de mensagem, inclusive de fotos dela contendo nudes, né? Isso tá lá no 218C do Código Penal, que tô pegando aqui, o 218C. Olha aqui o que ele diz, né? Sobre o crime: divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Eu não vou ler o tipo penal inteiro, mas vou ler o que interessa. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de sexo, dentre outras coisas, tá? Cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. E olha só o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Vejam que nesse caso nós teremos a pena de reclusão de 1 a 5 anos com aumento de 1/3. E por que o aumento de 1/3? Porque ela e o Neymar tiveram um relacionamento íntimo, trocaram aí fotos. O Neymar pegou essas fotos sem autorização da Nájila e lançou na rede mundial de computadores. Ah, professora, mas ele não tirou o nome dela, tirou os sinais que pudessem a identificar? Sim, em algumas fotos, mas não em todas. Então, em algumas fotos que ele postou, era possível sim identificar a Nájila. Então, por conta disso, muito provavelmente ele responderá por esse crime do 218C. Professora, mas ele estava se defendendo perante a sociedade. Gente, vejam, ele tem que se defender perante o juiz, quando ele for sofrer aí a ação penal. E aí, até por se tratar de crime sexual, vai correr em segredo de justiça. Então, quando ele pega isso e divulga na internet, ainda que para manter a reputação dele, etc., ele pratica o crime sim. Professora, mas e ela? E se ela denunciou ele e não for nada disso? Ela tá inventando tudo isso por questões mil, para ficar famosa, por dinheiro, por isso e aquilo. Bom, então aí ela vai responder por denunciação caluniosa, que é um crime que está tipificado lá no 339 do Código Penal. Vamos a ele, que diz o seguinte, olha lá: dar causa
a instauração de investigação policial, que foi o caso, tá? De processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente. Então vejam, ela incorre exatamente aqui, dar início à instauração de investigação policial, porque até agora a gente não tem ação penal, mas a gente já tem instauração de investigação policial, imputando a alguém um crime que se sabe que essa pessoa foi inocente. Então, neste caso, ela vai responder por reclusão de 2 a 8 anos e multa. E além disso, ela vai responder também por calúnia. Por quê? Porque ela imputou falsamente um fato criminoso a alguém, sabendo que esse fato criminoso é falso. Ah, professora, mas aí não vai ter bis in idem? Eu acredito que não. Por quê? Porque a denunciação caluniosa é um crime contra a administração pública. Você aciona indevidamente o maquinário público, a administração pública, envolvendo agentes públicos, gastando dinheiro do Estado. Vejam que a denunciação caluniosa é um crime contra a administração pública, enquanto que a calúnia é um crime contra a honra. E aí vai ser um crime contra a honra do Neymar. Então não haveria aí bis in idem dela ser denunciada pelos dois crimes. Do artigo 154A, introduzido pela Lei Carolina Dickmann, que é a lei número 12.737 de 2012. E por quê? Porque vejam, no artigo 154A, que foi esse introduzido pela Lei Carolina Dickmann, nós temos a tipificação penal da conduta daquela pessoa que invade dispositivo informático alheio, violando inclusive o sistema de segurança de senhas ou outro sistema de segurança que houver nesse dispositivo, retira conteúdo desse dispositivo e divulga esse conteúdo. Não foi esse o caso. O caso que aconteceu aqui foi que eles trocaram, ela enviou para ele fotos íntimas, os famosos nudes, e ele então, recebendo no próprio dispositivo dele, esses nudes, divulgou para a rede mundial de computadores. Então a gente não vai tipificar no 154A do Código Penal, esse que foi introduzido pela Lei Carolina Dickmann, e sim no artigo 218C do Código Penal, parágrafo 1º do Código Penal. Tudo bem, gente? Então vamos aguardar aí os desdobramentos. Ah, e uma última coisa que eu queria falar para vocês, essa questão dos advogados dela abandonarem a causa. Vejam, esses advogados, eles vão atuar dentro da esfera penal. Esses advogados, eles vão atuar como assistentes de acusação, já que o estupro, principalmente depois da reforma que nós tivemos no ano passado, naquela parte dos crimes contra a dignidade sexual, o estupro é processado mediante ação penal pública incondicionada. Se é processado mediante ação penal pública incondicionada, o titular da ação é o Ministério Público e ele não precisa de representação e de nenhuma outra condição para dar início à ação penal pública, oferecer a denúncia e, após o recebimento do juiz, dar início à ação penal pública. Então, vejam, nesse caso, os advogados dela vão atuar como assistentes de acusação. E me parece muito nebulosa essa questão deles abandonarem a causa do dia para a noite. Ah, porque ela não apresentou as provas. Vejam, a partir do momento que o advogado é contratado por uma pessoa para representá-la, você vai representá-la, você não vai denunciá-la ou acusá-la de qualquer coisa, né? Então vamos aguardar aí os próximos passos do desfecho dessa situação, que tinha tudo para ser uma situação fofa, de um romance, ainda que passageiro, mas que infelizmente nós tivemos aí esses desdobramentos complicados. Um beijo e até mais!